sua vez. Obrigado, boa tarde. É um prazer voltar à FAAP. Gostaria de agradecer, como fez meu amigo Xará Paulo Kramer, ao Paulo Ebel, ao Instituto Milênio, por este convite muito gentil. Não tive oportunidade de participar de outros fóruns, outros eventos do Instituto diretamente, por injunções de trabalho, por estar assim no Itamaraty. E, estando no Itamaraty, existem leis da mordaça ou de bom comportamento, mas tudo que eu disser pode ser usado contra mim, apesar de que eu não vá falar nada sobre política externa, não é? O Paulo Kramer referiu-se, em último lugar, ao livro do Antônio Paim, que eu considero realmente um monumento à inteligência, os momentos decisivos, que são perdas de oportunidade. Isso me lembra aquela frase do Roberto Campos, né, de que o Brasil é um país que não perde a oportunidade de perder oportunidades. São momentos em que a gente poderia ter avançado, mas que não avançamos. A minha exposição hoje tem a ver um pouco com isso, apesar de que eu tenha certa dificuldade com esse conceito de modelo. Que modelo a gente quer para o Brasil, não é? Estamos numa encruzilhada, talvez, acho que é um processo, mas o modelo remete um pouco àqueles projetos de engenharia social, né, de gente que no passado queria reformar toda a sociedade, e tivemos algumas tragédias ao longo do século XX com modelos de engenharia social, mas, enfim, os organizadores querem, evidentemente, se referir a um modelo que é uma construção democrática, um debate como esse, uma discussão de alternativas, um debate socrático, um diálogo entre pessoas que propõem políticas públicas com mínimo de fundamentação empírica, uma certa racionalidade, uma adequação de meios e fins, e é nesse espírito também que eu faço a minha intervenção. Quer dizer, para dizer que modelo a gente quer de país, a gente pode dizer que a gente, em primeiro lugar, não quer um certo Brasil, né? E o Brasil que a gente não quer talvez seja o Brasil de hoje, o que a gente está assistindo hoje, e que se refletiu aqui desde amanhã em vários debates, o capitalismo de Estado, o pensamento único, talvez. O Brasil, por onde quer que a gente olhe, é um país muito caro. Quem viaja para o exterior sabe que a gente paga aqui o dobro, às vezes o triplo, de bens de consumo corrente, sobretudo os non-tradables, né? Eu constatei isso no hotel essa manhã ao sair. É um país excessivamente burocratizado. A gente já não pode mais jogar a culpa nos portugueses, porque lá se vão 200 anos e eles não vão aceitar essa responsabilidade. É um país desorganizado no plano administrativo, a gente está vendo isso pelos deadlines de Copa do Mundo e de assim, Olimpíadas, não é? É um país também eticamente duvidoso, em que a Comissão de Ética do Senado é formada por 9 bandidos entre 14 membros honoráveis, digamos assim, juízes que eventualmente vendem as suas sentenças e, quando não o fazem, demoram 8 anos para entregar uma decisão, um laudo. Somos especialmente desatentos quanto à educação de massa. Isso não tem a ver apenas com a pedagogia freiriana, que está aqui há mais de 30 anos, talvez há meio século, não é? As pedagogas freirianas são as saúvas atuais do Brasil, evidentemente. Elas pululam no MEC, mas não apenas no MEC. Todos os professores de básico fundamental são freirianos de coração e carteirinha. Então, é algo... Enfim, a gente tem muitos e grandes defeitos, e claro que todos nós gostaríamos de viver num país menos caro, menos extorsivo nos tributos, desburocratizado, eficiente no plano administrativo, moralmente reto, ou pelo menos não muito corrupto, não é? E certamente com um nível de educação política ou de educação tout court bastante superior ao que temos hoje. A gente quer ser grande e, aparentemente, a política lulista nos últimos anos nos levou a uma enorme projeção internacional, não é? A gente pode dizer que o PIB diplomático do Brasil é muito maior do que o seu PIB econômico ou material, certamente maior do que o PIB militar, todos eles inferiores, evidentemente, ao PIB futebolístico, não é? Que parece que é maior do que todos eles, mas isso pode trazer a felicidade de muitos brasileiros, mas não faz a felicidade humana naqueles conceitos comuns de índice de desenvolvimento humano, não é? A gente está bem abaixo de países de renda per capita igual ou inferior à nossa, e estamos abaixo não por problemas do mundo, não é? De problemas importados, mas por deficiências
Made in Brazil. A gente tem muita tendência à autoflagelação, como os italianos, não é? E a gente sempre está vendo esses aspectos negativos. É uma maneira de fazer a crítica e tentar avançar, não é? Então, deixando agora um pouco o lado negativo, vejamos o que a gente poderia ver de lado positivo. Bom, o Brasil poderia ser hoje muito mais rico do que ele é. Ou seja, nós perdemos oportunidade. No início dos anos 60, a Coreia, que tinha um nível de industrialização bem inferior à nossa, tinha uma renda per capita que era exatamente a metade da nossa, né? O Brasil tinha mais ou menos $600 na época, a Coreia 300, e hoje a Coreia passou de $22 mil, a gente ainda estacionou nos $8 ou $9 mil em PPP. Ou seja, nós avançamos muito lentamente. Isso não tem a ver com as heranças do passado escravista, porque a Coreia foi uma colônia quase escravizada pelos japoneses durante mais de meio século, não é? Tivemos, claro, os nossos pecados originais de preservar a má educação herdada de um passado colonial, de um passado português, e Portugal foi ainda muito atrasado até 20 ou 30 anos atrás, né? Ainda permanece relativamente atrasado em relação aos outros países europeus. Nós conseguimos fechar um pouco a lacuna quantitativa na educação, não é? Examinando dados puramente de enrollment tax, né, taxa de matrícula, nós estávamos até 30 anos atrás 150 anos atrasados em relação aos países mais avançados em termos de quantidade de alunos inscritos na educação primária. Avançamos no plano qualitativo, mas no plano quantitativo, mas no plano qualitativo é essa realidade que o Paulo Kramer acaba de dizer, e que eu também vi com os meus filhos, e ainda hoje me surpreendo, inclusive cada vez elevando-se mais, não é? A graduação realmente nas faculdades privadas ou públicas caminha para uma mediocrização assustadora, e os mestrados estão virando um band-aid ou um tapa-buracos de uma graduação mal feita. Enfim, nós avançamos um pouco na educação, construímos um país relativamente industrializado, mas algumas deficiências persistem, sobretudo nas desigualdades sociais e regionais, o que traduz, na verdade, não o problema distributivista, que é o approach gramsciano dos petistas, mas um problema de baixa produtividade, isso é evidente, né? O Brasil se caracteriza basicamente por uma baixa qualidade do capital humano e, portanto, uma baixa produtividade, o que faz com que a gente não consiga crescer. E talvez a gente perca o bônus demográfico que está aí pelos próximos 20 anos, não é? Uma oportunidade para a gente acumular riqueza para depois pagar. Vocês mesmos que vão estar se aposentando daqui a 25 anos, talvez você encontre uma diplomacia falida, uma diplomacia também talvez, mas uma previdência falida. É bom começar agora talvez seja inconsciente, né? Freudiano. Uma previdência falida. Vocês podem começar a fazer uma previdência complementar, porque certamente vocês não vão ter a mesma previdência que vocês veem hoje, né? As deficiências principais estão na palestra do Alexandre Schwarzman, né? Essa incapacidade de investimento produtivo que reverte ao Estado gastador, o Estado despolpador líquido, né? O Estado brasileiro é um extrator cruel da renda cidadã, inclusive quando isso não está aparente, ele assalta de noite os bolsos de todos e cada um, e ele é o principal responsável pela baixa taxa de poupança e a baixa taxa de investimento. Se a gente for juntar as poupanças compulsórias no Brasil, ou seja, os recolhimentos laborais e previdenciários, talvez a taxa de poupança poderia ir a 30%, né? Se isso fosse canalizado para investimento produtivo, a nossa taxa de investimento e de crescimento seria maior, mas por deficiências da estrutura tributária e do comportamento do Estado, infelizmente, a taxa de poupança é mantida em níveis muito baixos, não é? E a taxa de extração, evidentemente, muito alta, como se mostrou, a taxa de OCDE, 38% do PIB, para um país de renda média, e deveríamos estar 10 pontos abaixo dessa taxa de extração forçada, né? Temos diferentes outras disfuncionalidades, todas elas no plano estatal, administrativo, funcional, algumas de cultura brasileira, evidentemente, essa
Os brasileiros amam o Estado, querem mais Estado, todo mundo pede políticas públicas, políticas setoriais, os industriais são pródigos. Os meus alunos, eu tenho alunos de mestrado e de doutoramento, que são, por vezes, juízes, são pessoas do mundo empresarial, e quando eles criticam, com razão, algum aspecto que não funciona no Brasil, e são muitos, todos eles repetem o mesmo bordão: falta política governamental, ou falta uma política setorial. As pessoas não percebem que, ao pedir isso, o Estado vai se empenhar em fazer a política setorial e vai dar com uma mão e com a outra vai recolher do conjunto da sociedade os recursos de que ele precisa, com um pedágio de 10% ou 15%. Né? Temos vários exemplos de derrotados na história do Brasil, a começar pelo José Bonifácio, não é? Junto com Joaquim Nabuco, derrotados no projeto anti-escravista. O Mauá, outro derrotado, Monteiro Lobato, tivemos vários derrotados, inclusive o Mauá, que é muito cultuado como empresário, ele teve muitas prebendas públicas, não é? É um pouco dessa contaminação inevitável em que você tem empresários que, às vezes, têm sucesso com, digamos, distribuição de nacos de concessões atuais, né? Uma sociedade prebendalista e cartorial faz isso. Acredito que o BNDES hoje seja o grande redistribuidor de renda do conjunto da sociedade para uma burguesia que hoje está associada à chamada burguesia do capital alheio. Enfim, a gente tem... enfim, essa expressão não é minha, não tenho copyright, vocês sabem de quem que é. Nós temos uma conjunção infeliz no Brasil de gramscianos bem-sucedidos na exploração desse capitalismo promíscuo, né? E uma mentalidade ainda cartorialista e estatizante que faz com que o Brasil seja, a despeito de avanços materiais e de alguns atrasos materiais também, o Brasil seja um país, sobretudo, atrasado mentalmente. Isso é o que a gente constata quando a gente viaja, não é? Para outros países, a gente desembarca no Brasil, não há muita lógica aqui, não há muito, eu já não digo lógica aristotélica, às vezes lógica cartesiana mesmo, ou lógica elementar, e as pessoas conseguem cair nesse bordão, né? Temos que ter políticas públicas ou políticas setoriais, isso é o que vem atrasando o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.